E olha quem apareceu. Isso mesmo, oi gente, bem-vindos ao meu canal, prazer Fernanda. Bom, né, já tem alguns diazinhos que eu não apareço aqui, não posto nenhum vídeo, mas realmente esses últimos dias estava um pouquinho corrido e eu também tirei um tempo para descansar, relaxar um pouquinho a cabeça. E desejo a vocês um feliz ano novo, né? Já um pouquinho adiantado, mas feliz ano novo para todo mundo. Que esse ano seja incrível e que a gente consiga conquistar nossos sonhos, nossos objetivos, enfim. Tudo de bom pra gente, né? E se vacinem, tá, gente? É muito importante. Bom, essa pinturinha vai ser uma pinturinha bem simples. Eu tô pensando em gravar uma série, então esse daqui seria o segundo vídeo, né, dessa série de pinturas simples mesmo, em especial, né, em específico para quem tá começando na aquarela, né, não tem nenhuma experiência, e para quem já tem, né, uma experiência, já sabe como funciona e tudo mais, já tem um tempinho que trabalha, né, que faz as pinturas. Serve também porque são vídeos simplesinhos que, tipo, vocês vão conseguir reproduzir aí na casa de vocês também. E é relaxante pintar também outras coisinhas, a não ser só pessoas. E eu super recomendo pra vocês. Bom, essa série vai ter vários videozinhos, os próximos vídeos vão ser todos assim, aqui no meu canal, tá? Bem simples, pinturas super delicadas e super fáceis de fazer. Então, quero mostrar para vocês que é possível sim, desde o comecinho, já produzir pinturas bonitas assim, tipo do jeito que você queria que ficasse, sem achar que você não consegue, enfim. Bom, e também, né, algumas pessoas que chegam lá no meu Instagram têm outros estilos, né? Tipo assim, eu não gosto de desenhar pessoas, por exemplo. Gosto de desenhar paisagens, objetos, enfim, né? Então, eu também quero trazer esse tema aqui para o canal, porque eu acho muito importante, até porque aqui no YouTube não tem tanto conteúdo assim de aquarela. Infelizmente, eu procuro às vezes alguns certos tipos de vídeos e não acho. Então, é muito bom também a gente trazer esse conhecimento aqui, né? Por ser, tipo, quase todo mundo, eu creio que tem acesso à internet. E aí tem um smartphone para assistir. Então, eu acho muito válido, né, produzir, né, esses vídeos para vocês, para todo mundo ter acesso, né, de uma forma bem simples. Vocês percebem que sempre eu tô trazendo estilos de pinturas, né, diferentes aqui. E esse vídeo é uma dessas técnicas. Já tinha muito tempo que eu tinha pintado assim nesse estilo de pintar por partes, né? Muito tempo mesmo. Acho que a última vez que eu pintei assim foi tipo quando eu tava começando. E eu acho que algumas pinturas aí ao decorrer do tempo, mas assim, que eu lembre mesmo exatamente, eu só lembro mais do começo mesmo, que é tipo pintar por partes. Vocês percebem que eu utilizei esse tom de azul na bordinha, vim com o tom de preto, né, do lado para fazer esse contorno, aí tô preenchendo aquela parte lá, tipo algo bem específico de cada local, sem misturar as cores, muitas cores e tal. Então, eu gosto muito desse estilo também, de pintar, que deixa a gente mais um pouquinho concentrado, sabe? No que a gente tá pintando. Quando a gente pinta, tipo assim, passa uma cor muito forte em cima,
e tal, assim, a gente fica um pouquinho perdido às vezes, dependendo também se o rascunho tá muito clarinho, a gente fica perdido, e aqui, será que era aquilo mesmo? Então, eu gostei muito de pintar assim, por partes. Tem trabalhos meus que eu pintei assim, tem trabalhos que eu pinto mais com aquarela livre mesmo, como vocês já puderam ver, né, vários vídeos aqui do meu canal. Mas tem algumas pinturas, algumas referências mesmo, que eu gosto muito de explorar essa coisa de cada partezinha, sabe? Cada sombra, cada local clarinho, cada local escuro, perdão. Então, fica aí a dica para vocês também, né? Aquarela é teste, vocês têm que testar sempre, sem ficar com medo ou pensar que não vai dar certo. Primeiro você tenta. Se der errado, da próxima vez você conserta aquilo que você errou na outra. Mas o importante é tentar e não desistir, tá? Então, vocês percebem que sempre eu volto na parte que já secou, né, pra fazer os tons mais escuros e tal. Mas vocês percebem que eu peguei locais específicos e fui trabalhando cada um deles, sem ter aquela melança, né, muito de água da aquarela. Tem pinturas que dá certo fazer assim, mas tem pinturas também que não dá. Então, vocês testam aí, ver como é que se sai. É muito bom testar coisas novas. Vocês percebem que eu não tenho, tipo, um estilo único, assim, de pintura. Eu sempre tô pegando de um jeitinho ali, de outro e misturando. Então, sempre... Na verdade, eu considero que cada pintura minha tem um estilo, né? Às vezes eu pinto, tipo assim, passo uma base toda de uma cor. Às vezes eu não passo, às vezes eu trabalho parte por parte. Às vezes eu trabalho várias partes ao mesmo tempo e deixo aquela aguada assim, aquela coisa. Então, né, o limite é você que propõe, né? Então, eu gosto muito dessa exploração assim, de vários tipos de estilo de pintura. Inclusive, né, quero deixar aqui que tem pinturas disponíveis, tá, para venda lá no meu Instagram. Então, quem tiver interesse, é só mandar mensagem lá no direct ou pelo e-mail, tá? Então, dessa série que eu fiz, né, dessa coleção Barcos, eu tenho 2, tá? No dia que eu tô gravando esse vídeo e postando. Mas aí você pode mandar mensagem lá pra gente confirmar se tem disponível ainda ou não, tá? Eu envio pra todo o Brasil, tá, gente? Sobre o processo, né, dessa pintura, como vocês estão acompanhando aí, foi algo bem simples, eu fiz parte por parte, então eu creio que deu para vocês perceberem bem mais ou menos como foi que eu fiz a pintura. Então, quando vocês pegarem alguma pintura assim relacionada a barquinho, eu indico muito vocês fazerem uma pintura assim, fazendo parte por parte, tipo, né, sei lá, se o barquinho for vermelho, amarelo, enfim. Fazer determinados tons já assim e deixar pronto. Eu gostei muito dessa experiência, então eu creio que vocês possam gostar também. Então fica aí a dica também. Bom, nesse barquinho eu utilizei tons de azul, tá? Eu utilizei o black para esses locais bem escuros, tá? O black da Lucas Studio, não sei se eu já falei aqui. Eu utilizei também um amarelo, e aí esse amarelo ele ficou nesse tom
porque o pincel ainda tava um pouquinho sujo com o black. E aí ficou esse tom de amarelo meio esverdeado, sei lá, sujo. Enfim, ficou esse tom de amarelo aí. Mas só utilizei essas cores mesmo, tá? Essas, no caso, 3 cores. Ah, e tem um marrom também, que eu passei ali naquelas laterais. Então, caso vocês fizerem alguma pinturinha de barco inspirada nesse vídeo, eu vou gostar muito de ver. Vocês podem me marcar lá no Instagram, que eu reposto, tá? E eu gosto muito de acompanhar o processo de vocês. Eu sei que muitas pessoas fazem pinturinhas, mas não me marcam. E eu queria muito, muito ver mesmo. Se você não postar, tipo, no story, você pode me mandar no direct, não tem problema. Mas é isso. Essa parte dos remozinhos, né, que estão do lado, eu já fiz a parte escura. Nesse fundo eu vou passar um azul, tá? Então eu já delimitei, né, a partezinha que ficaria branca, que aí seria a iluminação, né, do remozinho. E aí vocês vão ver que depois eu vou passar o azul, com bem muito cuidado, né, para não passar pro lado branquinho. Se vocês tiverem um pouquinho de dificuldade de deixar alguns locais, tipo no branco mesmo do papel, vocês podem utilizar a máscara de aquarela, tá? Então, tem uma que é num tubinho, tem uma também que é em forma de canetinha. Então, vocês podem utilizar também, não tem problema, tá? Essa parte que eu disse que eu delimitei foi essa partezinha aí, pra deixar esse branco. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou passar o preto já, que seria a sombra no caso, né? E aí já vou delimitar também o outro lado, que é o branco que tá com a iluminação. Então, se vocês não conseguirem, né, deixar alguma parte assim, vocês podem usar a máscara de aquarela, mas para detalhes bem pequenininhos assim, eu acho que consegue sim, tá? Acho que áreas que talvez você possa esquecer e tal, acho que é um pouquinho mais complicado lembrar, mas em áreas assim pequenininhas eu acho também que você consegue lembrar assim e não tem problema. Essa foi uma das partes mais boas, assim, que eu achei da pintura. Porque, basicamente, eu deixo o pincel bem mais seco. Vocês percebem que eu fico esfregando no papel para dar esse efeito dessas manchinhas, assim. E essa textura, né, que fica é justamente por causa do papel, né? Como o pincel tá seco, ele só vai pegar mesmo na camada que tá em cima. Tipo assim, se tiver um buraquinho, aí no buraquinho não pega, só pega na fibrazinha que tá mais tipo, levantado, né, por assim dizer, enfim. E aí dá esse efeito bem bonito, eu adoro esse efeito, gosto muito de fazer. E eu achei que combinou super com esse barquinho, assim, fazer essa coisinha mais solta. E aí pra fazer o esfumadinho, como sempre, ou com pincel seco, né, limpo já, e um pouquinho de água. E aí já dá essa esfumadazinha e fica esse efeito. Eu gosto muito, muito mesmo, acho um efeito muito bonito, pra vocês verem mais de perto. E agora vamos fazer as sombras, né, que tá fazendo a sombrazinha do remo na água. E aí mais uma vez utilizei black, tá? O black da Lucas Studio. É um black bem black mesmo. Eu gosto muito dele pra fazer, tipo, algumas sombras nesse estilo que tem que ser bem escura mesmo. Então, fazer só a sombrazinha do barco na água mesmo. E eu adoro esse efeito de sombra na água. Não sei se vocês gostam, mas acho incrível, acho lindo demais. Desse lado eu misturei com um pouquinho de azul.
Pra dar um tonzinho diferente, pra não ficar totalmente black, né? Pra ficar um reflexo um pouco mais clarinho. Mas eu acho que pelo vídeo não vai nem dar pra perceber esse tonzinho. E só não tem segredo, só pintar mesmo. E com o pincel meio que de lado, né? Só ir fazendo umas manchinhas. Na minha referência tava assim, então na referência de vocês fazem como está. E o resultado ficou incrível. Espero muito que vocês gostem. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!